Olá, boa tarde a todas presentes. Estamos então começando a banca de projeto de trabalho de conclusão de curso da estudante Tereza Catarina Bezerra de Amorim. O projeto ela já apresentará na sequência. Temos aqui presentes, então, como membro externo da banca, a professora Vanessa Goulart Dornelles, doutora, arquiteta e urbanista da Universidade Federal de Santa Maria. E temos também, como membro interno do curso, a professora Ana Paula Pupo Correia, doutora, também arquiteta e urbanista. A Tereza tem 20 minutos, então, para a apresentação de seu trabalho. E na sequência, então, cada membro da banca tem 10 minutos para poder, então, trazer as suas contribuições. Na sequência, então, poderemos abrir a palavra à plateia. Tereza, desejo uma boa apresentação. Muito obrigada. Então, boa tarde, como a Milena falou, eu sou a Tereza e eu vou apresentar o projeto de trabalho de conclusão de curso intitulado Projetos Arquitetônicos para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, proposto pelas organizações sem fins lucrativos da sociedade civil que estabelecem parcerias com a Fundação Catarinense de Educação Especial, uma análise de compatibilidade com a NBR 9050 de 2020. Então, a Fundação Catarinense de Educação Especial é uma fundação estadual, então, portanto, ela faz parte da estrutura da administração indireta do governo do Estado, e ela tem como um de seus objetivos definir e coordenar a política de educação especial do Estado. Ela desenvolve suas atividades na sede, que é o campus situado aqui na cidade de São José, mas ela também desenvolve atividades através de parcerias com as organizações sem fins lucrativos da sociedade civil, visando o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial. E que alunos são esses? São estudantes com deficiência, seja sensorial, intelectual ou física, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades de superdotação. Então, essas parcerias que ocorrem entre a Fundação e as organizações da sociedade civil, elas são regidas pela Lei Federal número 13.019 de 2014, que aqui no Estado foi regulamentado pelo Decreto Estadual 1196 de 2017. Então, essas parcerias elas podem envolver diversos objetos, inclusive a transferência de recursos para a execução de obras e serviços de engenharia nessas organizações, né? Com o objetivo de melhorar o atendimento ao público-alvo da educação especial. E essas parcerias, quando tratam de obras e serviços de engenharia, elas são realizadas através de um termo de fomento que está ligado a projetos que são desenvolvidos e executados pela organização da sociedade civil. Ou seja, o Estado apenas entra com a transferência do recurso e quem desenvolve e executa é a organização da sociedade civil. Desculpe. Para que essa parceria, então, ocorra, a entidade concedente, que nesse caso é a Fundação, ela tem que emitir um parecer técnico sobre a proposta que é apresentada pela organização da sociedade civil, e um dos itens desse parecer técnico é a análise de viabilidade técnica da documentação que foi apresentada nessa proposta, né? E nas parcerias para obras e serviços de engenharia entre a Fundação e as organizações da sociedade civil, é o setor de engenharia e arquitetura CEND da Fundação, que é responsável por essa análise de viabilidade técnica. Essa análise, ela perpassa pelos critérios da NBR 9050, que é a norma brasileira de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, tendo em vista a vigência do Decreto Federal 5.296 de 2004, que exige que a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender os princípios do desenho universal, tendo como base as normas técnicas de acessibilidade da BNT. Porém, muitas das propostas de trabalhos apresentados à Fundação contêm projetos arquitetônicos que possuem conformidades com a norma. Isso gera a devolução, né, das propostas para que ocorra a adequação, né, desses pontos de inconformidade, o que gera morosidade dos processos de aprovação e liberação dos recursos dessas entidades, retardando assim a execução das obras e, consequentemente, o usufruto de ambientes acessíveis pelos alunos da educação especial do Estado. Então, a partir disso, né, foi definido como o problema dessa pesquisa a seguinte pergunta: quais são os pontos mais comuns de inconformidade com a NBR 9050 de 2020
e os projetos arquitetônicos presentes nas propostas de parcerias entre a Fundação Catarinense de Educação Especial e as organizações sem fins lucrativos da sociedade civil para execução de obras e serviços de engenharia apresentam. E para responder, né, essa pergunta, foi elencado como objetivo geral dessa pesquisa elencar quais os pontos mais comuns de inconformidade com a NBR 9050 de 2020, os projetos arquitetônicos presentes nas propostas de parcerias entre a Fundação e as organizações da sociedade civil para a execução de obras e serviços de engenharia apresentam. Para atingir esse objetivo geral, foram elencados 4 objetivos específicos, que são estudar conceitos de acessibilidade e formas de emprego da NBR 9050 de 2020 em projetos, analisar os projetos arquitetônicos e os memoriais descritivos dos processos autuados para análise de viabilidade técnica pela Fundação no período de agosto de 2021 a março de 2022, caracterizar esses projetos e os pontos de inconformidade com a norma encontrados e relacionar esses pontos com as orientações descritas na NBR 9050 de 2020. Então, agora eu vou apresentar um pouco do referencial teórico que foi utilizado para o desenvolvimento desse projeto, né? Começando com a legislação sobre acessibilidade em edificações que estão em vigência no país. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, havia previsão de edição de leis que tratassem, né, da acessibilidade em edificações. Essa previsão está destacada no artigo 227, em seu parágrafo 2º, que traz que a lei disporá sobre normas de construções dos logradouros e dos edifícios de uso público e da fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas com deficiência. Embora essa previsão tenha ocorrido desde 1988, apenas em dezembro de 2000 que houve a edição de uma lei que tratasse de fato, né, da acessibilidade das edificações. Essa lei foi editada em dezembro de 2000, que é a Lei 10.098, conhecida como Lei da Acessibilidade, e ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Como falado, né, essa lei ela trata de normas gerais. Então, foi necessário a edição de um decreto regulamentador para alguns pontos dessa lei, para que, de fato, houvesse clareza na aplicação de alguns pontos. Esse decreto é o Decreto 5.296, que foi editado em dezembro de 2004, e entre as exigências que ele traz, né, no que concerne a acessibilidade em edificações, ele trouxe 2 pontos muito importantes para a construção civil, que foi a exigência do cumprimento das normas técnicas de acessibilidade da ABNT na concepção e na implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos, e também a exigência por parte das entidades de fiscalização profissional, no caso da Engenharia Civil CREA, né, de que esse conselho ele exija uma declaração de cumprimento, né, das normas técnicas de acessibilidade da BNT, na hora de fazer a anotação de responsabilidade técnica dos projetos. Importante destacar também que em março de 2007 houve em Nova York a Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência e a edição do protocolo facultativo, e o Brasil foi um signatário dessa convenção. Sendo signatário dessa convenção, houve a ratificação, né, do que foi descrito na convenção. Essa ratificação ela ocorreu através do decreto 6.949. Só que essa aprovação desse decreto ele foi feito por se tratar, né, de uma convenção de direitos humanos, uma convenção internacional de direitos humanos. Essa ratificação através da aprovação da lei, ela foi realizada nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos, pela aprovação de 3/5 dos membros. Isso elevou a convenção a um status de emenda constitucional. E isso acarretou em diversos desdobramentos, né, na legislação brasileira. Entre eles, o mais importante foi a Lei 13.146, editada em julho de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi justamente a norma que instrumentalizou os direitos estabelecidos nessa convenção. Ela é uma norma densa, né, extensa, mas ela também precisou de algumas regulamentações. Eu trouxe aqui 2 decretos regulamentadores que tratam sobre pontos, né, sobre
acessibilidade em edificações, que é o Decreto 9.296 de 2018, que ele regulamenta o ponto sobre hotéis e hospedarias e afins. E nessa regulamentação, ele faz, mais uma vez, a menção à exigência do cumprimento da norma técnica de acessibilidade, e também o Decreto 9.451 de 2018, que trata sobre as edificações multifamiliares. Ele também, em seus anexos, faz menção à norma de acessibilidade da BNT. Então, né, como foi mostrado aqui, essas legislações que estão vigentes no país elevaram ao patamar de lei as orientações previstas na NBR 9050 no âmbito da construção civil, atrelando o cumprimento dessas diretrizes, que estão presentes na norma, à viabilidade legal dos serviços de arquitetura e engenharia civil no país. Atualmente, a versão vigente da NBR 9050 é a publicada no ano de 2020 e ela traz 7 grupos de normas gerais e parâmetros técnicos a serem observados tanto em projetos como nas edificações já construídas. São os parâmetros antropométricos, informação e sinalização, acesso e circulação, sanitários, banheiros, vestiários, mobiliário, mobiliário urbano e equipamentos urbanos. Trazendo um pouco aqui também de alguns conceitos que foram utilizados para o desenvolvimento desse projeto, começar trazendo sobre o conceito de deficiência, né? Durante muito tempo, o conceito de deficiência era o conceito do modelo médico, que é o conceito de que a deficiência é uma consequência direta da presença da lesão num corpo, né? Apenas a partir da década de 70 que esse modelo ele começou a ser substituído pelo modelo social da deficiência, que ele pode ser definido, né, pela autora Débora Diniz, como uma consequência dos sistemas sociais opressivos que levam as pessoas que têm a lesão a experimentar a deficiência. Então, a deficiência seria uma resultante, né, da interação da pessoa com uma lesão com as barreiras presentes ou impostas pela sociedade. Então, desde a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, que na legislação brasileira passou a ser levado em conta, né, esse modelo social da deficiência. Isso pode ser observado na definição do que a pessoa com deficiência apresenta no Estatuto, que diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? E como que ocorre o atendimento dessa pessoa com deficiência no âmbito escolar? Isso pode acontecer através da educação especial, que é a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Embora, né, os serviços de educação especial eles têm que ser oferecidos de forma preferencial na rede regular, também há previsão do oferecimento desses serviços por meio de convênios com as instituições privadas sem fins lucrativos. Essa previsão está descrita na Política Nacional de Educação Especial, como pode ser visto, que diz que os serviços e recursos da educação especial também podem ser oferecidos por instituições privadas sem fins lucrativos, de maneira autônoma ou por meio de convênios com secretarias estaduais, distritais ou municipais. Né? E aqui em Santa Catarina, como é que ocorre, né, esse oferecimento da serviços de educação especial por meio das entidades, das organizações sociais sem fins lucrativos? Essas entidades elas têm que ser credenciadas no Conselho Estadual de Educação e a partir desse credenciamento é estabelecido o convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial. E essas entidades elas podem oferecer, né, serviços a 3 públicos da educação especial, ou 3 faixas etárias, vamos dizer assim. Ela pode oferecer para as crianças que frequentam a rede regular de ensino, e daí no contraturno elas frequentam essas entidades, através de programas de estimulação precoce ou de atendimento educacional especializado. Elas também atendem a jovens através dos programas de educação profissional ou a educandos de diversas idades, atendidos exclusivamente daí nessas entidades, através de programas de serviço pedagógico específico, educação profissional, atividades laborais, serviço de atendimento específico ou serviços de convivência. Então, né, a partir do credenciamento dessas entidades, e como elas começam a oferecer esses serviços de educação especial, elas passam a ser entendidas como centros de atendimento educacional especializados. E assim como toda estrutura de ensino público e privada do país, elas devem assegurar a acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, acessibilidade às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino.
Quanto à acessibilidade às edificações e aos seus espaços, né, isso pode ser entendido como acessibilidade espacial, que significa bem mais do que poder atingir um lugar desejado. É também necessário que esse local permita ao usuário compreender sua função, sua organização em relações espaciais, assim como participar das atividades que ali ocorrem. Então, a acessibilidade, ela é, portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social, entendendo-se, assim, a inclusão social como uma possibilidade de participação social em condições de igualdade e sem discriminação. Falando um pouco, né, dos métodos e técnicas a serem aplicados nesse projeto, começando com a caracterização dessa pesquisa, ela se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, tendo em vista, né, que vai analisar dados descritivos dos projetos arquitetônicos, com uma pesquisa descritiva quanto ao seu propósito, que vai se utilizar de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental para desenvolver, né? E como que vai ocorrer essa pesquisa? Ela se iniciou com uma pesquisa bibliográfica sobre acessibilidade e aplicabilidade da NBR 9050 em projetos. Em seguida foi solicitada, né, autorização para a fundação para que se tivesse acesso a esses projetos arquitetônicos e aos memoriais descritivos. Essa autorização já foi concedida conforme a documentação presente nos apêndices, né, do projeto que vocês receberam em cópia. E a partir, né, do acesso a esses projetos arquitetônicos e aos memoriais descritivos, vai ser feita a análise documental desses projetos e memoriais. Essa documentação é referente aos processos autuados entre agosto de 2020 e março de 2022. Essa análise documental, ela vai ser feita, né, com auxílio de um checklist que está em desenvolvimento. Como vocês podem ver aqui, tem uma ilustração, né, de como está a estrutura desse checklist. Os itens da norma, eles foram categorizados em 14 categorias, entre elas calçadas, estacionamento, acesso à edificação, portas e aberturas, rampas, escadas e degraus isolados, elevadores, plataforma elevatória, corredores, sanitários, rotas de fuga, locais de reunião, refeitórios e locais de esportes. E os itens, né, eles vão ser avaliados conforme 4 critérios. Se esse item está de acordo com a norma, se ele está em desacordo, se ele não está em acordo, né, se ele está em desacordo com a norma, ou se esse item não tem um detalhamento ou um detalhamento incompleto para avaliação, ou se o item não diz respeito, né, não é aplicável àquele projeto. A partir, então, dessa avaliação dos projetos, vai ser identificado, né, quais os pontos de inconformidade e vai ser feita a caracterização do ponto de inconformidade e do projeto que apresentou aquele ponto. Essa caracterização ela vai ser tabulada em planilha eletrônica, ela diz respeito a se aquela obra trata de uma obra, de uma reforma ou de uma edificação nova, em qual ambiente que está presente aquela inconformidade, como, por exemplo, foi no banheiro, no corredor, na descrição de uma calçada, né, para que haja a caracterização daquele ponto. E a partir disso vai ser feito o estudo da relação entre os pontos de inconformidade e a orientação que está descrita na NBR 9050 sobre aquele ponto, né, para que a partir disso seja elencado, então, os pontos mais comuns de inconformidade apresentados nos projetos avaliados. Então, aqui está o cronograma de desenvolvimento dessa pesquisa, que se iniciou em maio de 2022, com o início dos estudos sobre acessibilidade e a solicitação, né, de autorização para a Fundação para acesso à documentação, e pretende se encerrar em novembro de 2022. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. Passo então a palavra agora à professora Vanessa, que tem 10 minutos para deixar suas contribuições. Muito bem, boa tarde. Queria inicialmente agradecer o convite de estar participando dessa etapa do trabalho. É sempre bom a gente já ser convidado para as etapas preliminares, porque daí a gente pode ir acompanhando o processo também, então eu fico bem contente de participar. Um agradecimento especial, então, né, a professora Milena que me fez o convite, a Tereza que me passou todo o material, né, e cumprimento também a professora Ana Paula, né, presente aqui na banca. Então, em relação ao trabalho, como eu percebo também que ele está num período bem preliminar, né?
eu confesso que eu acho que está indo pelo caminho bem, assim, eu não vejo muitos redirecionamentos. Eu acho que você apresenta de uma forma muito calma, passa uma segurança muito grande e você tem um bom plano. Tá, eu acho que tem tudo para dar certo, assim. Eu até abri teu link ali do Google Forms, eu achei legal que você foi colocando as imagens junto para esclarecer para as pessoas o que a norma está solicitando. Então eu acho que está bem organizado, assim. E aí, por ser uma etapa realmente de preliminar, né? Eu até te agradeço que eu vejo que na tua apresentação tem algumas imagenzinhas com cores, né? Eu imagino que não deve ser fácil. Orientadora, arquiteta, banca, arquiteta, você se formando em engenharia, a gente gosta muito de imagem. A gente curte uma coisa coloridinha, assim. Então eu fiquei feliz com a tua apresentação, que veio essa coisa um pouco mais lúdica, assim, né? Eu tenho uma orientanda que é engenheira também, aí de mestrado, e a gente brinca com ela que quando ela acha feio, aí descambou, entendeu? Porque aí se até a engenheira achou que tá ruim, é porque o negócio tava ruim mesmo, né? Mas, então, fico bem feliz, e eu acho que tu aproveita essas imagens, essa tua linha do tempo que tu traz aqui, incorpora lá no teu trabalho, que isso ajuda a gente, né? Até tu ver, eu percebo até que na própria apresentação, a tua explicação, eu senti um pouquinho mais desse fio condutor, inclusive da parte do referencial. O que eu teria algumas coisas para te sugerir, eu fiz bem poucas anotações, tá, no teu trabalho. Talvez valesse a pena, mas isso varia muito de lugar para lugar, tá? Mas os objetivos, de forma geral, eu ainda acho que ele está muito tarefeiro, assim. Ele está muito relacionado direto à tarefa do que você vai realmente fazer e não com o que você quer aprender com aquilo, sabe? Mas eu sei que isso, às vezes, os lugares, tipo assim, é comum que seja assim, e aí isso é normal, tá? Mas eu, por exemplo, algumas coisas, quando você fala assim, que você vai estudar conceitos de acessibilidade e formas de emprego da NBR, na verdade, você quer compreender, né, a relação desses conceitos com a forma que isso foi empregado na NBR. Então, mas você entende que isso que eu estou te falando é um preciosismo, assim, porque não muda o que tu quer fazer com a coisa, entendeu? Mas é uma forma de escrever que talvez seja um pouquinho mais ampla e que não exatamente a tarefa do que vai realmente. Eu até costumo explicar para os alunos, assim, né? O objetivo é o que você quer entender, o que você quer aprender, o que você quer correlacionar, né? Enfim, mas o que você realmente vai fazer é o método. É tipo, você vai ler isso, isso é método. Você vai relacionar isso com aquilo para compreender que essa relação é alguma coisa. Enfim, mas isso também dá para a gente ficar discutindo horas, assim, isso é português, né? Tá? Mas eu iria um pouquinho, talvez, numa direção um pouquinho de ampliar, assim, até para deixar mais em aberto. Eu acho que o item C dos teus objetivos talvez sejam duas coisas. O que você colocou assim, caracterizar os projetos e os pontos de inconformidade com a NBR. Eu acho que são duas coisas, porque na verdade você vai definir que projetos são esses, e eu acho que e aí cuidar, porque talvez você esteja, veja bem, os objetivos específicos, eles vão construir a tua informação para você alcançar o teu objetivo principal. Então, o objetivo principal não deve estar entre os específicos, ele deve ser o conjunto da obra, tá? E aí, eu acho que além disso, ainda que você esteja fazendo uma adaptação, e aí até te pergunto se eu entendi certo, eu acho que você está desenvolvendo um modo de identificação de inconformidade com a NBR para projetos. Tá? E talvez isso até seja o principal, porque seja a real contribuição do teu trabalho. Muito mais do que tu fazer a avaliação do projeto, é trazer como fazer a avaliação de projeto para outras pessoas no futuro. E aí tem uma contribuição muito grande no meio científico, tá? Daí eu te colocaria, assim, para tu refletir sobre isso. Porque da maneira como você está fazendo, inclusive o teu próprio formulário, mas é só um formulário, esse checklist já existe, a gente já está só adaptando, tá, mas não importa.
você está fazendo uma adaptação e essa adaptação ela é um desenvolvimento metodológico, tá? Então eu acho que ela tem contribuição aí. E aí talvez, inclusive, por essa, no meu entendimento, ser a maior contribuição do teu trabalho, porque tu entende que, não estou desmerecendo a Fundação Catarinense de Educação Especial, não é isso, tá? Nem os projetos que são feitos lá, não é isso. Mas eu que estou de fora, para mim vale mais o método que a avaliação do lugar, entende? Porque daí eu posso pegar o teu método e aplicar na fundação daqui, vamos dizer. Entende? O que vocês vão descobrir em relação à conformidade e à desconformidade da fundação, para mim, eu certeza que tem assim, mais da metade de problema. Certeza, não precisa nem avaliar, entendeu? Que a gente sabe que as pessoas têm muito boa vontade, às vezes falta conhecimento, e às vezes quando tem conhecimento não tem dinheiro. Então não é por maldade, às vezes, que as pessoas não conseguem estar em conformidade. Entende? Então, é ruim, às vezes, a gente também meter o dedo na ferida dos outros, que às vezes tá cheio de gente com boa vontade, querendo fazer o certo, e que não consegue, sabe? Que, às vezes, tem dinheiro, tem conhecimento e barra na burocracia. Tem até isso, sabe? Então, e até isso, de repente, depois tu pode, inclusive, se essas coisas que eu tô falando para ti fizerem sentido, isso pode vir, inclusive, para tua conclusão, né? Que a ideia não é botar o dedo na ferida, claro que tu vai falar isso de uma forma formal, né? Mas que a gente entende que existem muitos outros processos que impedem esses lugares, mas que veja que bom que existem esses lugares, sabe? Porque a gente sabe que não esse negócio, tem inclusão nas escolas. Tem, mas não tem, né? Vamos combinar. As pessoas não são preparadas. E isso estamos falando de Florianópolis, né? Aqui em Santa Maria sequer tem escolas com métodos diferenciados. A gente não tem nem construtivista, tem um fake Montessori, um fake Waldorf, e era isso, entendeu? Não tem mais nada, assim. Tem uma escola montessoriana em Santa Maria que não tem janela. É feita de um galpão de indústria. Tá dentro do galpão, só com aquelas janelas lá em cima, tipo ginásio de esporte, tá a escola dentro. Diz que é a escola montessoriana, e tu imagina. Tu tem... E aí isso diz inclusiva, né? Entende? Então, como assim? Então, tu entende por que o método é importante? Tá? É porque ele vai ser usado para outras funções, assim. Então, por isso que eu te disse, não é desfazer a fundação, eu acho a fundação de todas as fundações de educação especiais, elas são extremamente importantes, ainda mais se elas têm um direcionamento ainda na formação de docentes, né? Enfim, tem essa aproximação, tem muitas vezes o contraturno das escolas para ajudar as famílias e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o método pode ser aplicado nos outros tipos de locais direcionados. E aí, assim, eu não sei se eu já me passei, se eu passar do ponto aí, tu me avisa, tá? Me passou do ponto já? Do tempo? Eu acho que a gente pode deixar mais uns minutinhos, tá? Tá, não, mas eu tô curtindo as contribuições bastante. Tá. Só em relação daí à fundamentação teórica foi o que eu te comentei, tá? Então, eu sei que você ainda tem muita coisa para desenvolver, e se eu puder te dar uma sugestão, é que você entenda, porque escrever é muito difícil, né, Tereza? Eu imagino que seja, porque se para arquiteto acho que para engenheiro deve ser semelhante, porque a gente tem uma outra linguagem, a gente passa toda a faculdade, todo esse período aprendendo coisas diferentes do que necessariamente escrever, né? Então, o que eu te sugiro para ver se fica um pouco mais claro? Pense que cada item, cada capítulo, ele é como uma grande redação. Ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, procura não iniciar teu texto por uma citação e procura não concluir ele por uma citação. Procura não iniciar ele por uma imagem ou um quadro e tenta não terminar também. Explica para nós. Explica o que vem pela frente, ou seja, introduz o teu texto. Desenvolve ele, porque se você faz uma introdução, tipo assim, olha, a parte da minha fundamentação teórica vai começar explicando a questão das... eu até fiz uma sugestão de organização ali, que de repente valia a pena você falar sobre a pessoa com deficiência, talvez não necessariamente começar pelas legislações, nisso explicar a acessibilidade, por último, trazer a parte da Fundação de Educação Especial como parte dessa acessibilidade. Então, tu entra com a questão
mais global das problemáticas, mas é uma sugestão, não é, eu acho que isso é uma discussão que vocês têm que ter, mas só pensando no fio condutor, porque por vezes eu sentia que, mesmo dentro do item acessibilidade, tu voltava um pouquinho na lei, tu já falava um pouquinho da fundação, então talvez essa organização que daí você pode, você mesmo, ó, o meu texto vai iniciar falando sobre a questão das pessoas com deficiências, junto com isso já trazendo, né, o aporte legal, com a questão histórica das legislações no país, e esse ponto vai introduzir a acessibilidade, e aí com a acessibilidade vai explicar o papel da Fundação de Educação Especial em prol dessa acessibilidade. Você faz esse parágrafo introdutório e aí segue o texto. Nessa ordem, tu consegue organizar os alhos com bugalhos. Tá? Então, essa seria um pouquinho mais a minha. Mas eu percebo assim, que tu tem leitura, tu já tem conhecimento, a tua apresentação é muito clara. Então, o que falta agora, claro, tu vai talvez dar um corpo maior, porque tu está realmente no início ainda para o teu referencial teórico, e ter essa organização para não acontecer repetições de assuntos, porque daqui a pouco tu me explica de novo uma coisa que daqui a pouco tu já me explicou ali no início. Se você consegue fazer o teu fio condutor, a gente já ouviu isso muito, né, Milena? Fio condutor. Mas é importante porque torna a leitura mais fluida, né? Não que não esteja fluido, não é isso, mas porque realmente vai te ajudar a organizar o teu texto e até tu não bloquear na hora de escrever, sabe? Tá? E em relação ao método, eu achei que tá ok. Até eu fui verificar assim, no mínimo elas botaram aqui nesse anexo para a gente dar aquela nossa opinião básica, não achei problemas, tá? Então, acho que está no caminho certo. E como sugestão, eu sei que não faz sentido, não é a mesma coisa, não faz sentido direto, mas de repente pode te ajudar. Tem um trabalho orientado pela professora Núbia Bernardi, que eu fui banca ano retrasado, no meio da pandemia, do Júlio Rodrigues. Ele fez um trabalho que eu achei bem interessante, talvez valesse a pena você conhecer. Ele fez um direcionamento para como os profissionais da Caixa Econômica avaliam projetos de acessibilidade. Acho que esse trabalho vale. Não sei se você já conhece, mas se você não conhece, entra no repositório da Unicamp, procura pelos orientados da professora Núbia, o Júlio, ele trabalhou com isso, eu acho que ficou muito bacana, mas ele não fez um método de avaliação de projeto, tá? Ele fez um modelo de oficina de treinamento para as pessoas, para os profissionais, e eu achei bem legal. Vale a pena conhecer, ele tem umas linhas do tempo muito boas também, realmente uma dica boa, assim. Tá. Daí encerro minhas contribuições, mas eu acho que tu tá no caminho, agora vamos lá. Fôlego. Vanessa, agradeço aqui imensamente. Com certeza, né, Tereza, as contribuições aí serão inseridas no trabalho, né? Ana, deixo contigo agora a palavra. Tá bem. Então, boa tarde a todos, Tereza, Milena, Vanessa, os alunos. Então, Tereza, aqui eu vou provocar você, né, para instigar cada vez mais aí a melhorar esse teu trabalho. E novamente agradecer, Tereza, pelo convite, você, a Milena, né, para a participação. Eu acho que o tema é extremamente super relevante, né, Tereza, para a área. A gente precisa discutir sobre a acessibilidade, a gente precisa fazer trabalho sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre acessibilidade, mais vai trazendo os problemas que a gente vai encontrando, e é o que você está fazendo, né? Está querendo buscar e mostrar os problemas que você está encontrando aí, e que você vai encontrar cada vez mais na tua pesquisa. Sobre a tua apresentação, parabéns pela a maneira que você apresentou, pela tua segurança. Eu acho que, de certa forma, em alguns pontos, a tua apresentação deixou muito mais claras as informações do que o próprio texto. Eu faço as palavras da Vanessa, as minhas. A arquiteta adora cor, adora colorido, adora ficou muito mais claro algumas informações que você passou na apresentação do que no teu trabalho, e eu vou colocar alguns pontos aqui. Agora, Tereza, o que eu vou fazer é realmente provocar a engenheira, né? A engenheira civil, que vai contribuir, né, para essa visão no trabalho, né, aqui, como o título fala, do projeto arquitetônico para execução de obras, né? Então, o que você, como engenheira, pode vir a contribuir, né, nessa parte de acessibilidade, mais do que, por exemplo, os arquitetos? Eu acho que é importante essa visão tua, entende, Tereza? Porque é isso que a gente quer de vocês como engenheiros e como profissionais
e vocês que contribuam tanto quanto e se preocupem tanto quanto os arquitetos. Então, é essa a minha contribuição aqui, e realmente para te mostrar e te mostrar um caminho que eu acho que é super importante aqui no teu trabalho, tá? Com relação à introdução, a maneira que você escreve, não só a introdução, eu acho que a Vanessa colocou bem, tomar cuidado realmente quando você inicia o teu trabalho e vai concluir ele, a maneira que você escreve. Então, faça uma revisão geral, que eu acho que é importante, tá? Eu queria, na justificativa, que eu acho que você colocou a introdução e justificativa junto, eu queria ver mais você nessa justificativa, assim, por que você se interessou pesquisar sobre isso? Qual que é o teu envolvimento com a Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Por que trouxe você para esse trabalho? E isso, para mim, faltou, assim, eu queria saber realmente por que você se interessou por esse tema, porque acessibilidade é um tema que eu trabalho com isso, né? A gente dá aula, eu, a Milena, é uma coisa que me interessa, sempre me interessou. Eu também fiz uma especialização nessa área, também pesquisei, né, sobre acessibilidade, não foi a minha área de mestrado e doutorado, mas eu trabalho com isso com bastante intensidade e me interessa quando o engenheiro também está querendo pesquisar sobre isso. E isso eu queria ver no teu trabalho, sabe? Queria ver você, queria que você escrevesse. Não precisa escrever muita coisa, né? Assim, um parágrafo, 2, e esse teu envolvimento com a fundação mesmo. Será que o carregador está por aí? Não está aqui? Outra coisa que eu queria Será que acabou a comentar do bateria? título, só quando o título teu tá bem grande, né? E aí você vai falar eu acho que poderia dar uma revisada, mas parcerias com a FCEE. Será que todo mundo sabe o que é a Fundação Catarinense de Educação Especial? Será que no título a gente não pode escrever por extenso? Fundação, eu sei que vai ficar maior ainda, mas talvez dá uma revisada, porque o que acontece? Quando a pessoa vai querer se interessar para ler o teu trabalho, o que ela vai ler primeiro? Vai ler o título, vai ler o resumo e vai ler as palavras-chave, né? O título, por exemplo, no meu caso, né, que trabalhei muitos anos fora, trabalhei como arquiteta projetando escolas, né, no estado do Paraná. Há pouco tempo que eu conheci o que era a Fundação Catarinense de Educação Especial. E será que todo mundo conhece realmente? Então, tomar cuidado também, às vezes, quando a gente... Porque para você que está pesquisando, tudo tão óbvio em alguns momentos, né? Mas para as pessoas que estão lendo, pode ser que não seja. Então, vamos lá. Nos teus objetivos, eu só queria comentar o seguinte, eu acho que realmente ele vai ter que ser revisto em alguns pontos. Não faça muitos objetivos, acho que pode resumir no máximo 3 ali. Eu acredito que o primeiro objetivo, estudar conceitos de acessibilidade e formas de emprego da NBR, é o teu referencial teórico, não precisa estar no teu objetivo. Então, aqui eu sugiro que, nesse caso, ele já está fazendo parte do teu referencial teórico, então eu não vejo necessidade dele ser um objetivo, porque, queira ou não, quando você já está pesquisando sobre isso, e esses conceitos apareceram já no teu referencial, tá? E o último, que seria relacionar os pontos de inconformidade, eu acho que poderia... A escrita ficou confusa, tá? Poderia melhorar ali a escrita. Não sei... Você vai falar depois no método lá no final, que você vai criar ali um checklist. Será que a gente não escreve aqui no objetivo? Então, aqui levantar uma questão para você, tá? Com relação à fundamentação teórica, eu acho que você coloque essa linha do tempo na tua fundamentação teórica, ela ficou muito mais clara. E aí, quando você coloca essa informação na fundamentação teórica, que você vai falar, né, sobre as legislações e normas vigentes, fica mais fácil para o leitor, para você indicar para onde que a gente está indo. Eu sempre comento o seguinte, que a escrita realmente não é fácil, né, para a gente da engenharia, da arquitetura, mas a gente direciona o olhar para quem está lendo. Então, é isso que você fez aqui na apresentação. Você me direcionou o olhar para onde que eu deveria entender o que você quer dizer sobre legislações e normas, mas eu queria que você também fizesse isso aqui na parte escrita, tá? Aí você vai trazer alguns conceitos importantes, e aí eu vou provocar o engenheiro, né? Cadê as normas e legislação sobre arquitetura escolar, né? Eu acho que você tem que trazer também essas informações. Você traz a NBR, você traz conceitos sobre acessibilidade, conceitos sobre legislações e normas vigentes de acessibilidade,
mas a parte técnica, por exemplo, tem várias informações de construções mesmo, né? O que tem que ter numa escola, porque aí, para mim, fica ainda confuso para saber qual que é o teu resultado, né? Eu acho que precisa ainda ter informações técnicas mesmo da área, tá? Então, aqui nessa tua apresentação da fundamentação teórica, não esquecer de colocar ali esse visual, né, essa linha do tempo, que eu acho que ficou bom. E aí, no método da pesquisa, né, que você vai falar sobre pesquisa bibliográfica, análise documental, pontos de inconformidade. Você mais ou menos divide o teu método, né? Na tabela 1, você vai ter que rever as numerações, porque ficou 1. Rever, então, o primeiro objetivo. Eu acho que pesquisas bibliográficas não é um método da pesquisa, ele é um referencial teórico, né? E aqui, quando você fala de projetos arquitetônicos e memorial descritivo, eu queria saber mais, né? Quantos projetos que você vai pesquisar, aonde que eles estão, eu queria mais detalhes sobre isso. Você deixa claro que você não vai poder fornecer, mas de repente um detalhe, só um recorte, talvez eu acho que fique mais interessante, né? E aí eu ainda senti falta do qual é o resultado que você quer na tua pesquisa. Você vai ter que deixar claro isso. É claro, tudo isso aqui é um processo, entende, Tereza? Porque aqui você já chegou num ponto que você já sabe o que você está querendo, tal, mas talvez o resultado final, o que você quer? Você quer entregar alguma coisa para a fundação? Você quer ou é o checklist o teu resultado final? Então tem que deixar claro isso, tá? Então não fica claro, né, aonde que você quer chegar com esses pontos de inconformidade do projeto, tá? Que mais aqui? E aí eu vou te instigar mesmo. O que esse checklist vai ser de diferente, vai trazer diferente? Que como a própria Vanessa falou, né? Existe vários checklists por aí, né? A gente pode encontrar vários, né? Não só de instituições como do CREA, mas assim, o que o teu checklist vai ajudar para a fundação de diferente de qualquer outro checklist que já exista, tá? Então, isso que é importante você ir pensando nesse teu processo aí de elaboração e é claro, né? Eu acho que falta ainda informação, por exemplo, técnicas. Não sei se você chegou a pesquisar, por exemplo, informações sobre a elaboração de projetos escolares no FNDE, né, que tem muito. Eu queria saber se essas escolas são escolas infantis, fundamentais, qual que é a modalidade de ensino, o que são essas escolas? Para mim, faltou para entender, assim, aonde que você quer chegar, né, nessa discussão, tá? E aí, cuidado com a maneira que você faz algumas citações, tá? Por exemplo, você faz uma citação, aí no final você coloca 3 pontinhos, assim, para terminar a citação. Então, cuidado também quando você vai fazer ali uma citação de uma fala, tá, Tereza? Então, aqui eu tenho certeza que o teu trabalho vai ter uma continuidade excelente, e eu só queria saber desse teu envolvimento aqui com a Fundação, e aí depois, claro, a gente abre aqui mais para discussões, tá bom? Obrigada, professora Ana, obrigada, professora Vanessa. Passo a palavra aí à Tereza para levantar aí alguns pontos, né, trazidos por ambas professoras. Tereza, está contigo. É que eu trabalho na fundação como técnico administrativo e é que vamos começar do começo. Essas organizações, até a edição da Resolução 100, que regulamentou a educação especial, né? Uma das resoluções da Secretaria de Educação, junto com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que regulamentou a educação especial, até essa resolução de 2018, essas entidades, elas eram entidades com fundo social ampliado, ou seja, elas tinham que atuar na educação, na saúde e na assistência social. E, embora, né, a partir de 2018 não seja mais obrigado a ter esse fundo social ampliado, a maioria, a esmagadora maioria delas tem esse fundo, atende nessas 3 áreas. Então, na verdade, a estrutura delas não é uma estrutura escolar, por assim dizer.
tem salas de aula, mas também tem consultórios de atendimento, tem salas de convivência. Então, por exemplo, não daria para fazer um checklist direcionado a um ambiente escolar, porque não se aplicaria exatamente a maioria dos objetos que são essas obras. Ótimo, então eu acho que tem que deixar um pouquinho mais claro isso no trabalho, né? E surgiu essa vontade de fazer esse trabalho porque até o ano passado, ou até 2020, vamos dizer assim, não exige, o orçamento da fundação não era possível, né, fazer esse repasse de recursos para essas obras do jeito que está sendo feito agora, né? Do ano 2020, 2021 para cá, a educação especial passou a ser vamos dizer, uma bandeira de governo, e daí o orçamento da fundação foi, né, ampliado, e esses repasses começaram a ocorrer de forma mais vultuosa, vamos dizer assim. Tanto que o setor de engenharia e arquitetura só foi fundado na fundação em agosto de 2021, por isso, né, esse período de avaliação dos projetos. Então, é um setor que ainda está, né, se pudesse dizer, ainda está em construção, e tanto a arquiteta como a engenheira que fazem parte desse setor, não existe, né, esses cargos de engenharia e arquitetura enquanto servidores efetivos, né, lotados na fundação. Elas foram contratadas de forma emergencial, primeiro porque está havendo uma obra grande no campus, e depois porque surgiu também, né, essa demanda de avaliação dos projetos. Mas olha como é importante você colocar esse teu envolvimento, né, Tereza? Porque, veja, você não caiu de paraquedas o tema ali, né? Você sente ali, né, a necessidade do teu ambiente de trabalho. Eu acho que é importante colocar isso na justificativa também, né? E a partir disso, que, na verdade, quando eu procurei a Milena, né, para a gente desenvolver o projeto, foi com 1 milhão de ideias, e daí, para a gente conseguir desenvolver dentro de um projeto de conclusão de curso, a gente chegou no denominador comum de levantar quais os pontos mais comuns de inconformidade, né? Um desejo era justamente desenvolver esse checklist, né, para que ficasse alguma coisa para a fundação, enquanto, né, resultado da pesquisa. Só que até foi um medo meu também, assim, botar como objetivo o desenvolvimento desse checklist, talvez seria se transformaria no objeto principal, e o desenvolvimento de um método não é assim, né, uma coisa corriqueira, né? Se for um dos objetivos, né, seria um trabalho muito mais vultuoso do que está sendo. Então, acho que é uma coisa que eu vou ter que discutir com a Milena, como é que a gente vai fazer isso. Mas você sabe que isso é super natural, né, Tereza? Eu acho que esse momento do projeto de conclusão aqui de curso, do TCC, é o mais importante do que a apresentação final. E é isso que é a construção, né? Eu acho que esse momento é super importante para vocês, né? E é assim mesmo, a gente está aqui para instigar cada vez mais vocês. Eu acho que eram esses os esclarecimentos. Obrigada, obrigada, Tereza, né, pela arguição. Abro a palavra agora para os participantes que estão nos assistindo, se gostariam de deixar alguma contribuição, algum relato, alguma pergunta. Todas presentes aí do grupo de orientandas. Então, se não temos nenhuma arguição aí com relação às participantes, queria então só dizer, Tereza, agradecer a oportunidade de estar aí contigo pensando nesse trabalho, né? A Tereza, né, já envolvida então com a fundação, trouxe a questão da acessibilidade. Vamos, né, Tereza, tentar descobrir, né, os pontos da inconformidade, vamos trabalhar com as ideias trazidas pelas professoras da banca, né, e até trazendo para a Vanessa, né, que essa etapa do TCC1
é uma etapa que a gente, né, que os estudantes constroem, né, o seu projeto de pesquisa, né, constroem a sua ideia. Então, eu também considero, assim como vocês, que é uma etapa mais rica, né? É a gente, de fato, junto estar pensando aí no direcionamento do trabalho. Então, agradeço, Tereza, aí pela oportunidade de estar contigo aí nessa jornada. Eu que agradeço. Gente, então assim, ó, se não temos mais nenhuma contribuição, eu e né, peço licença, então, as presentes, para que eu possa me reunir aqui, então, com a Ana e com a Vanessa, né, que irão deliberar pela nota. E aí, então, eu peço que vocês saiam da sala e depois eu chamo vocês novamente a entrar, pode ser? A gente tem o contato no WhatsApp, tá bom. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada. Deixa eu só pausar a gravação. Olá, voltamos então da reunião sigilosa da banca e agora então eu vou proferir a leitura da ata, a ata de defesa então da banca, né, do projeto de TCC. Então, aos 19 dias do mês de julho de 2022, às 15 horas e 5 minutos, a estudante Tereza Catarina Bezerra de Amorim apresentou o seu trabalho de projeto de conclusão de curso para a banca examinadora constituída pelos seguintes integrantes: professora Milena de Mesquita Brandão, orientadora, presidente da banca e do IFSC, professora Vanessa Goulart Dornelles, da UFSM, e professora Ana Paula Pupo Correia, também do IFSC. A sessão pública de defesa foi aberta pela presidente da banca, que apresentou a banca examinadora e deu continuidade aos trabalhos, fazendo uma breve referência ao projeto de TCC, que tem como título Projetos Arquitetônicos para Execução de Obras e Serviços de Engenharia propostos pelas organizações sem fins lucrativos da sociedade civil que estabelecem parcerias com a FCE, análise de compatibilidade com a NBR 9050. Na sequência, a estudante teve 20 minutos para exposição do seu trabalho e cada integrante da banca examinadora fez a arguição, após a apresentação da mesma. Finalmente, foi aberto um espaço aos presentes para eventuais perguntas ou comentários do trabalho. Ouvidas as explicações da estudante, a banca examinadora, reunida em caráter sigiloso, para proceder à avaliação final, deliberou pela nota 9, com indicação de alteração ao projeto. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 16 horas e 6 minutos. Dela sendo lavrada, essa ata que, uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da banca examinadora e pela estudante. As indicações de alteração ao projeto foram as já passadas, então, aqui na banca, a gente tem a gravação, temos anotações. E parabéns, Tereza, mais uma vez, e temos aí um segundo semestre de 2022 Obrigada. De bastante trabalho. Obrigada. Obrigada, então, a todos presentes. Vou encerrar a nossa gravação.